Eu nunca soube exatamente qual era o som do meu próprio coração, até que ele se tornou a única coisa que eu conseguia ouvir. Paralisada no corredor, com as mãos ainda na maçaneta, senti as batidas ecoarem nos meus ouvidos como um martelo golpeando o vidro. Assim que ela entregar o projeto, nós a demitimos. A voz do meu chefe era inconfundível através da fresta da porta da sala de reuniões. Então veio uma voz mais grave, a do nosso CEO, Richard, soltando uma risadinha, como se tivesse acabado de ouvir uma boa piada em vez de um plano para destruir a vida de alguém. Depois que ela nos salvou daquele contrato de 12,4 milhões de dólares, meu contrato, meu trabalho, minhas jornadas de 18 horas nos últimos 6 meses. Meu nome é Alison Reeves e tenho 34 anos. Antes de continuar, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários com sinceridade e adoraria me conectar com você. Porque o que vou compartilhar não é apenas uma história. Foi o momento em que toda a minha compreensão sobre lealdade e valor profissional desmoronou, e o que eu decidi fazer diante disso. Eu trabalhava na Pinnacle Solutions havia 7 anos. Não era uma startup de tecnologia cheia de mesas de ping-pong e café gelado liberado o dia inteiro. Era apenas uma consultoria de médio porte, na qual eu havia subido de analista júnior a gerente de projeto sênior através de muito trabalho e inúmeros sacrifícios. O projeto Miller deveria ser minha maior conquista, salvando um contrato de 12,4 milhões de dólares que 3 gerentes seniores já haviam fracassado em entregar. Na noite em que ouvi aquela conversa, eu havia voltado ao escritório depois do jantar porque simplesmente não conseguia dormir. Meu apartamento estava silencioso demais ultimamente. 3 meses antes, meu noivo, Michael, finalmente se cansou da minha dedicação quase obsessiva ao trabalho e foi embora, levando até os vasos de plantas que eu nunca tinha tempo de regar. Você está casada com essa empresa, Alison, ele disse, parado na porta com sua última caixa nas mãos. Espero que eles também te amem. Mas eles não me amaram de volta. Eu deveria ter aberto a porta daquela sala de reuniões naquele mesmo instante. Deveria tê-los confrontado ali, sem pensar 2 vezes. Em vez disso, recuei em silêncio, voltei para minha mesa e fiquei olhando para a tela do laptop até que as palavras começaram a se embaralhar diante dos meus olhos. Então, com as mãos ainda tremendo, continuei trabalhando. É isso que boas moças fazem, certo? É isso que mulheres profissionais fazem. Engolimos a traição e processamos a dor no nosso próprio tempo. 7 anos sendo a funcionária confiável, a pessoa que sempre encontrava uma solução. E essa era a minha recompensa. Dirigi para casa perto da 1 da manhã com lágrimas escorrendo pelo rosto. O rímel provavelmente me deixando com a aparência de um guaxinim trágico. Mas, quando o dia amanheceu, algo dentro de mim havia mudado. A mágoa tinha se transformado em outra coisa. Algo mais duro. O projeto Miller não era um contrato qualquer. Ele representava direitos exclusivos para o desenvolvimento de software em 3 dos maiores hospitais da nossa região. Os gerentes de projeto anteriores, todos homens com MBA de universidades que faziam questão de mencionar a todo momento, haviam conduzido mal o levantamento de requisitos, prometido funcionalidades impossíveis e criado um código tão confuso que mal funcionava. O cliente, Westridge Health Group, já estava pronto para desistir. Foi então que meu chefe, Nathan Cooper, me chamou em sua sala com aquela expressão de preocupação ensaiada no rosto. Alison, você é a única pessoa que pode salvar isso, disse ele, apoiando as 2 mãos na mesa como se estivesse transferindo fisicamente o peso da situação para mim. Sua atenção aos detalhes, suas habilidades de comunicação. Precisamos de você. E Deus me ajude. Eu me senti orgulhosa, especial, escolhida. O que eu não sabia naquele momento era que eu não tinha sido escolhida pelas minhas habilidades. Eu havia sido escolhida porque era descartável. Na manhã seguinte, depois da conversa que ouvi por acaso, cheguei ao escritório mais cedo do que de costume. Meus olhos estavam inchados, apesar das fatias de pepino e das colheres geladas que eu tinha pressionado contra eles antes de sair de casa. Às 5 da manhã,
Vesti meu blazer mais elegante, aquele azul marinho com ombros estruturados que sempre me fazia sentir como se estivesse usando uma armadura. Nathan já estava no escritório, o que era incomum. Ele sorriu quando me viu, e pela primeira vez observei aquele sorriso com outros olhos. Como eu nunca tinha percebido que ele não chegava aos olhos. Allison, exatamente a pessoa que eu queria ver. Como está o andamento do projeto Miller? Senti um nó subir pela garganta, como se eu fosse gritar ou vomitar. Em vez disso, sorri. Tudo dentro do cronograma. A equipe de desenvolvimento corrigiu os problemas de integração de ontem. Amanhã vou me encontrar com o cliente para a revisão intermediária. Essa é a minha garota, disse ele, dando um tapinha no meu ombro enquanto passava. Minha garota. Como se eu fosse um Golden Retriever que tivesse buscado o jornal. Passei aquele dia inteiro em estado de choque, concordando em reuniões, respondendo e-mails, enquanto uma frase ecoava repetidamente na minha cabeça. Deixe ela resolver isso. Depois demita-a. Naquela noite, novamente não consegui dormir. Sentei na sala de estar, cercada pelos poucos móveis que Michael havia deixado, e observei minha própria vida pela primeira vez em anos. A promoção que eu tanto desejava. A sala na esquina. O plano de aposentadoria que eu vinha construindo. Tudo baseado na crença de que trabalho duro seria recompensado. Que lealdade significava alguma coisa. Que piada. Abri meu laptop e comecei a analisar minhas opções. Eu poderia pedir demissão imediatamente. Seria satisfatório no curto prazo, mas financeiramente devastador. Eu poderia fazer o projeto de qualquer jeito e deixá-lo fracassar, mas isso prejudicaria muito mais a minha reputação profissional do que a deles. Ou eu poderia fazer o que sempre fiz, dar o meu melhor, entregar resultados, e depois ser descartada. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Então percebi que existia uma quarta opção. Eu poderia entregar exatamente o que eles queriam, e garantir que eu fosse a única pessoa que realmente entenderia como tudo havia sido construído. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida profissional. Eu dormia talvez 4 horas por noite. Passava rapidamente pela academia do escritório apenas para manter as aparências, mas cada minuto livre era dedicado a 2 tarefas paralelas: salvar o projeto Miller e documentar absolutamente tudo. Nathan passava na minha mesa todos os dias, e sua preocupação amigável aumentava conforme o prazo final se aproximava. Você está trabalhando demais, Allison, ele dizia, encostado na divisória da minha baia. A gente agradece sua dedicação, mas cuide-se. A falsa preocupação me causava arrepios. Mesmo assim eu sorria e assentia. Estamos quase lá, só quero garantir que tudo fique perfeito. É por isso que precisamos de você nisso, ele respondia. Eu fazia questão de registrar essas conversas no meu celular, que ficava discretamente sobre a mesa com a tela virada para baixo. Também comecei a conversar mais com Sarah, do departamento jurídico, que sempre fora educada, embora distante. Aquele tipo de colega com quem trocamos gentilezas no corredor, mas nunca chegamos realmente a conhecer. Certo dia, durante o almoço, conduzi cuidadosamente a conversa para contratos de trabalho e processos de rescisão. É curioso, disse ela enquanto mexia na salada. Quantos gerentes não entendem o conceito de demissão indireta ou o nível de documentação necessário para uma demissão sem justa causa? O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter um tom casual. Ela se inclinou um pouco para a frente. Entre nós, o RH vive lidando com executivos que acham que podem simplesmente demitir alguém por capricho. Existem protocolos específicos para funcionários com o seu tempo de casa. Naquela noite, reli meu contrato de trabalho com outros olhos. As cláusulas de propriedade intelectual. O acordo de não concorrência. Os procedimentos formais de rescisão. Comecei a fazer anotações detalhadas. Enquanto isso, o projeto Miller avançava de forma extraordinária. Eu havia redesenhado todo o fluxo de trabalho, simplificado a interface e criado uma documentação extremamente detalhada para cada componente do sistema. Mas eu havia estruturado tudo em torno do meu próprio sistema. Um sistema que parecia simples à primeira vista,
mas que possuía detalhes e nuances que somente eu compreendia completamente. 10 dias depois de ter ouvido por acaso a conversa sobre a minha demissão planejada, eu estava apresentando o progresso para Richard, nosso CEO, e para Nathan. Richard quase nunca participava dessas reuniões, mas com 12,4 milhões de dólares em jogo, ele de repente passou a demonstrar grande interesse pelos detalhes. O cliente está muito satisfeito com a nova direção, expliquei, passando os slides que mostravam melhorias expressivas no desempenho do sistema. Corrigimos os problemas estruturais da arquitetura original. Excelente trabalho, Allison, disse Richard, sem realmente olhar para mim, mas para os números projetados na tela. Eu sabia que você era a pessoa certa para este trabalho, a pessoa certa para usar e depois descartar. Sorri tanto que minhas bochechas começaram a doer. A próxima fase é decisiva, continuei. Precisamos concluir os protocolos de segurança e finalizar os testes de aceitação dos usuários. Preparei um cronograma detalhado. Entreguei a cada um deles uma pasta com impressões propositalmente extensas, cheias de especificações técnicas e documentos de planejamento do projeto. No meio de tudo estava a página 17, um documento essencial que descrevia minha metodologia exclusiva de implementação. Nenhum dos dois se deu ao trabalho de ler aquilo com atenção. Nunca leram. Naquela noite, fiz backup de tudo no meu armazenamento pessoal em nuvem. Cada e-mail, cada documento de especificação, cada linha de código que eu havia escrito ou revisado. Não para roubar, eu não sou ladra, mas para me proteger com provas claras da minha contribuição. 4 dias antes do prazo final, os executivos do Westridge Health Group solicitaram uma reunião presencial para revisar o produto final antes da aprovação. Aquilo era um procedimento comum, mas Nathan parecia excepcionalmente nervoso. Tem que ser perfeito, Allison, disse ele, andando de um lado para o outro perto da minha mesa. Richard estará lá. Todo o conselho estará acompanhando. Entendo, respondi com tranquilidade. Tudo está nos trilhos. Ele hesitou. Adicionei o Jason à equipe de apresentação apenas como reserva. Jason era um desenvolvedor júnior que não havia contribuído em nada para a recuperação do projeto. Eu soube imediatamente o que aquilo significava. Meu substituto já estava sendo preparado. Ótimo, respondi, mantendo a voz firme enquanto meu estômago se revirava. Ele pode lidar com as questões técnicas durante a demonstração. Naquela noite fiz meus preparativos finais. Revisei a pauta da reunião do conselho que Sarah havia deixado à vista em sua mesa quando passei por lá com uma desculpa qualquer sobre café. Confirmei o horário, os participantes e a configuração da sala de reuniões. Finalizei o material da minha apresentação. Enviei as cópias necessárias para a assistente executiva, e então fiz algo que nunca havia feito em toda a minha vida profissional. Saí do trabalho às 17 horas. O segurança da recepção até olhou 2 vezes. Cedo hoje, Sra. Reeves, disse ele sorrindo. Amanhã será um dia importante. Preciso estar descansada. Em casa, separei a roupa que usaria na reunião do conselho. Não era meu terno conservador de sempre, mas um vestido vermelho que eu havia comprado para um casamento e nunca tinha usado. Ousado, confiante, memorável. Depois ensaiei o que diria, como me posicionaria e o momento exato de cada revelação. O sono chegou facilmente pela primeira vez em semanas. Eu havia feito tudo o que era possível para me preparar. O resto aconteceria naquela sala de reuniões. A manhã da apresentação amanheceu clara e luminosa. Cheguei ao escritório cedo, mas não tão cedo quanto de costume. Nathan já estava me enviando mensagens. Onde você está? Precisamos nos preparar. Respondi com calma, retocando o batom cuidadosamente no espelho do carro. Durante 7 anos, eu respondia a todas as mensagens imediatamente, em poucos segundos. Hoje não. Quando entrei no escritório carregando uma pasta elegante, em vez da minha bolsa de trabalho de sempre, percebi que algumas pessoas notaram a diferença. O vestido vermelho, a confiança no meu caminhar. Algo havia mudado. Nathan estava esperando perto da minha mesa, olhando repetidamente para o relógio. Aqui está você.
disse ele, com alívio e irritação misturados na voz. Precisamos revisar os slides mais uma vez. Fiz alguns ajustes na sua apresentação. Coloquei minhas coisas sobre a mesa com calma. Que ajustes? Ele deslizou um pendrive pela mesa. Apenas alguns ajustes na mensagem e adicionei o Jason aos 3 primeiros slides como co-líder do projeto. Co-líder. Para alguém que compareceu a exatamente 2 reuniões e não contribuiu com absolutamente nada. Peguei o pendrive e sorri. Vou dar uma olhada. Agora, por favor, disse ele, enquanto a fachada amigável começava a desaparecer. A apresentação será em 2 horas. Entendo, respondi. Só preciso verificar uma coisa com a Sarah, do departamento jurídico, primeiro. Uma cláusula do contrato que o cliente solicitou. Já volto. Antes que ele pudesse protestar, me afastei. O pendrive estava na minha mão, mas eu não fui ao departamento jurídico. Em vez disso, caminhei até a pequena sala de conferências que eu havia reservado no dia anterior, tranquei a porta e conectei o pendrive ao meu laptop. Como esperado, Nathan havia reformulado completamente minha apresentação. Meu nome aparecia reduzido. O de Jason estava em destaque. E os detalhes técnicos, aqueles que explicavam exatamente como eu havia salvado o projeto, tinham sido simplificados até se tornarem praticamente irrelevantes. Apaguei aquele arquivo, substituí pela minha apresentação original e acrescentei um novo slide no final. Depois segui para o andar da sala de reuniões da diretoria. Cheguei 30 minutos antes do horário marcado. A equipe de catering ainda estava organizando o café e os doces. Eu os ajudei a ajustar tudo, enquanto conversávamos de maneira informal, me posicionando naturalmente como alguém que pertencia àquele ambiente. Quando o técnico de áudio e vídeo chegou para testar o sistema, apresentei-me como a responsável pela apresentação e pedi para verificar meus slides. Claro, senhorita Reeves. O sistema está pronto sempre que a senhora quiser. Carreguei minha apresentação, confirmei que tudo funcionava corretamente e depois me sentei em uma cadeira no canto da sala, revisando minhas anotações enquanto executivos e membros do conselho começavam a chegar. Nathan chegou 15 minutos antes do horário marcado, claramente aflito por não me encontrar. Quando finalmente me viu já sentada na sala de reuniões, seus olhos se arregalaram. Alison, eu estava te procurando por toda parte. Você revisou os slides atualizados? Assenti com expressão tranquila. Está tudo pronto, Nathan. A apresentação já está carregada e testada. Um visível alívio tomou conta do rosto dele. Perfeito. A equipe da Westridge acabou de chegar. Estão aguardando no lobby. Quando ele se virou para sair, acrescentei calmamente. Ah, Nathan, mantive suas alterações ao mínimo. Acho que minha versão original transmite a conquista técnica com mais precisão. Ele parou imediatamente e se virou devagar. O que isso significa? Preciso ver os slides agora. Eles já estão carregados no sistema, respondi apontando para o equipamento audiovisual. Não há tempo para mudanças agora. A diretoria está chegando. A sala de reuniões começou a se encher rapidamente. Richard, nosso CEO, entrou por último, acompanhado por 2 executivos do Westridge Health Group. Reconheci a doutora Eleanor Miller, a CEO em pessoa, a mulher cujo sobrenome estava no nosso contrato e cujos hospitais utilizariam o sistema que eu havia reconstruído. Ela não era apenas mais uma cliente. Era a pessoa que tomava as decisões e controlava aqueles 12,4 milhões de dólares. Endireitei a postura, sentindo o tecido vermelho do meu vestido tocar a pele. Durante 7 anos usei cores discretas, desempenhando o papel da profissional confiável que permanecia nos bastidores. Naquele dia eu escolhia ser vista. Nathan estava suando, alternando olhares nervosos entre mim e a tela da apresentação. Jason chegou, parecendo confuso ao me ver já sentada perto do local do apresentador. Richard iniciou as apresentações, com sua voz firme e experiente ecoando pela sala. Temos o prazer de apresentar hoje o projeto Miller concluído, disse ele, gesticulando amplamente. Nossa equipe, liderada por Nathan Cooper,
transformou o conceito original em um sistema de gestão hospitalar de última geração que revolucionará suas operações. Nenhuma menção ao meu nome. Isso não me surpreendeu. Nathan, por que você não continua daqui? Disse Richard, acomodando-se na cadeira na cabeceira da mesa. Nathan se levantou, abotoando o paletó com os dedos levemente trêmulos. Obrigado, Richard. Estamos extremamente orgulhosos do que conquistamos. Gostaria de apresentar Alison Reeves, que auxiliou na implementação do projeto, e Jason Mercer, que foi fundamental na arquitetura técnica. Depois de 6 meses de jornadas de 18 horas, depois de consertar o que 3 homens haviam destruído, levantei-me, sorri com cordialidade e me posicionei no balcão de apresentação antes que Nathan ou Jason pudessem chegar até ali. Obrigado, Nathan. Bom dia a todos. Estou animada para mostrar a vocês como não apenas recuperamos, mas também transformamos o projeto Miller. Cliquei no primeiro slide, o meu slide original, com meu nome claramente identificado como líder do projeto. O rosto de Nathan se contraiu, mas o que ele poderia fazer? Arrancar o controle da apresentação da minha mão diante do conselho e do nosso cliente mais importante. Durante os 20 minutos seguintes, expliquei cada aspecto do projeto com precisão e segurança. Mostrei como havia identificado as falhas fundamentais da arquitetura original, redesenhado os fluxos de trabalho e criado uma interface intuitiva que a equipe hospitalar poderia aprender a utilizar em metade do tempo inicialmente previsto. A principal inovação, continuei, avançando para o slide 15, foi perceber que a abordagem anterior violava 3 princípios essenciais dos sistemas de informação em saúde. Descrevi cada um deles, observando a doutora Miller assentir com interesse crescente. Nathan tentou interromper 2 vezes, mas reconheci rapidamente suas intervenções e continuei sem perder o controle da apresentação. Jason, para seu crédito, parecia cada vez mais desconfortável, claramente consciente de que estava sendo posicionado para um trabalho que não havia realizado. E quanto às preocupações de segurança que nosso diretor de tecnologia levantou no mês passado? Perguntou a doutora Miller, fazendo sua primeira pergunta direta. Nathan começou a responder, mas falei primeiro. Excelente pergunta. Se puderem abrir na página 17 dos seus pacotes. Fiz uma pausa enquanto todos procuravam o documento que eu havia colocado ali de propósito. Aquele que eu sabia que Nathan e Richard não tinham lido. Vocês verão nosso protocolo de segurança completo, que supera os padrões do setor em 3 áreas críticas. Expliquei o documento detalhadamente, observando a expressão da doutora Miller mudar gradualmente do ceticismo para a aprovação. Quando cheguei aos slides finais, a energia na sala havia mudado completamente. Os membros do conselho estavam inclinados para a frente. Os executivos da Westridge trocavam olhares impressionados. Em conclusão, eu disse: entregamos um sistema que não apenas atende aos requisitos originais de vocês, mas também aumenta a eficiência operacional em cerca de 34% em comparação aos processos atuais. O cronograma de implementação apresentado na página 23 mostra que estamos prontos para iniciar a implantação na próxima semana, com a implementação completa prevista para 2 semanas antes do prazo original. Uma salva de palmas surgiu imediatamente. Aplausos genuínos da equipe da Westridge. Richard estava radiante, com os olhos brilhando de satisfação. Nathan tentava parecer orgulhoso, enquanto, ao mesmo tempo, tinha a aparência de quem estava prestes a passar mal. Alguma pergunta? Perguntei, permanecendo de pé, elegante no meu vestido vermelho. A doutora Miller falou. Apenas uma. Este é um trabalho impressionante, senhorita Reeves. Gostaria que a senhora supervisionasse pessoalmente a implementação em nosso hospital principal. Antes que Richard ou Nathan pudessem responder, sorri diretamente para ela. Seria uma honra, doutora Miller. No entanto, há algo que preciso abordar primeiro. Cliquei no último slide, aquele que eu havia adicionado na noite anterior, o mesmo que nem Nathan nem Richard tinham visto. Na tela apareceu uma frase simples. Questões de continuidade do projeto. A sala ficou completamente silenciosa. O que é isso? Perguntou Richard,
com um sorriso vacilando. Uma consideração essencial para o sucesso deste projeto, respondi com tranquilidade. Como arquiteta principal do sistema revisado, produzi documentação detalhada para cada componente. Ainda assim, existem nuances na implementação que apenas eu compreendo completamente neste momento. O rosto de Nathan mudou do vermelho para o branco. Ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Recentemente, continuei, com a voz firme apesar do coração acelerado, descobri que a Pinnacle planeja me retirar do projeto imediatamente após a apresentação de hoje. Antes da implementação propriamente dita. Antes do treinamento. Antes de garantir que o sistema funcione conforme prometido. Richard levantou-se abruptamente. Este não é o momento nem o lugar apropriado. Discordo, respondi sem elevar a voz, mas sem recuar. Este é exatamente o momento e o lugar apropriados, porque afeta diretamente o investimento de 12,4 milhões de dólares da Westridge. Os olhos da doutora Miller se estreitaram. O que exatamente a senhora está dizendo, Sra. Reeves? Virei-me para encará-la diretamente. Estou dizendo que, há 10 dias, ouvi Nathan e Richard discutindo planos para me demitir assim que eu salvasse o contrato de vocês. As palavras exatas foram: deixe que ela resolva isso, depois a demita. A sala de reuniões se encheu de murmúrios. A expressão da doutora Miller endureceu enquanto ela alternava o olhar entre Richard e Nathan. Isso é verdade? Perguntou ela. Nathan deu um passo à frente. Ellison está claramente interpretando mal algo que acredita ter ouvido. Eu tenho a gravação. Respondi calmamente, pegando meu celular dentro da pasta. Gostariam que eu a reproduzisse. O sangue desapareceu do rosto dos 2 homens. Na verdade, eu não estava gravando no escritório naquela noite. Eu estava no corredor. Mas eles não sabiam disso. O que eles sabiam era que eu fazia questão de registrar nossas conversas recentes no meu celular, e havia incerteza suficiente para deixá-los em dúvida. A doutora Miller se virou para Richard. Considero isso, no mínimo, extremamente preocupante. Estamos confiando toda a nossa rede hospitalar a este sistema. A continuidade da expertise é inegociável. Richard tentou recuperar o controle da situação. Doutora Miller, garanto que houve um mal-entendido. Ellison é uma integrante valiosa da equipe. Estávamos discutindo uma reestruturação, sim. Mas uma reestruturação que coincidentemente estava programada para acontecer logo após a entrega deste projeto. Interrompi. Depois de trabalhar noites e fins de semana durante 6 meses para consertar a bagunça criada pelos seus gerentes de projeto anteriores. A doutora Miller levantou-se. Já chega. Sr. Harrington, nosso contrato exige explicitamente uma liderança de projeto estável durante a implementação e durante o primeiro ano de operação. Se a senhorita Reeves criou este sistema, então ela precisa supervisionar pessoalmente a sua implementação. Deixei o silêncio se prolongar por alguns instantes, observando os cálculos mentais de Richard. O contrato de 12,4 milhões de dólares contra qualquer plano que ele tivesse preparado para mim. Claro, ele finalmente respondeu, recuperando o sorriso típico de executivo. Ellison é essencial para o projeto. Nunca houve qualquer intenção de removê-la. Voltei-me para a tela e avancei para outro slide que eu havia preparado, exibindo o cronograma de implementação com meu nome claramente indicado como líder em cada etapa. Então você não terá nenhuma objeção em formalizar meu papel no contrato atualizado, com garantia de continuidade durante todo o ciclo de vida do projeto. Aquilo não era uma pergunta. A doutora Miller assentiu com aprovação. Na verdade, eu insisto nisso, disse ela. E gostaria que esse adendo fosse redigido ainda hoje. A reunião terminou logo em seguida, com apertos de mão e sorrisos que pareciam um pouco forçados. À medida que a sala se esvaziava, Richard segurou meu cotovelo, apertando um pouco mais forte do que o necessário. Meu escritório. Agora, sussurrou entre os dentes. Sorri com cordialidade. Claro. Logo depois de terminar de responder às perguntas da doutora Miller sobre o cronograma de implementação. Passei os 20 minutos seguintes com a equipe da Westridge,
discutindo detalhes técnicos e fortalecendo nosso relacionamento profissional. Quando finalmente entrei no escritório de Richard, ele e Nathan já estavam esperando por mim, ambos com expressões sombrias. Que diabos foi aquilo? Perguntou Richard assim que fechei a porta. Permaneci de pé. Aquilo foi eu garantindo a continuidade do projeto para o nosso cliente mais importante. Você nos colocou contra a parede diante da diretoria, disse Nathan, com a voz tremendo de irritação. Você não tinha esse direito. Eu tinha todo o direito, respondi calmamente, embora minha voz permanecesse firme. Vocês estavam planejando me demitir depois que eu salvasse o contrato de vocês, depois de corrigir os erros deixados pelos gerentes anteriores. Eu apenas garanti que nosso cliente entendesse o que isso significaria para o investimento da empresa. Richard se inclinou para a frente, agora com uma expressão calculista. O que você quer, Allison? Um aumento? Uma promoção? Diga o que deseja. A pergunta me pegou de surpresa. Eu esperava raiva, ameaças, talvez até uma demissão imediata, apesar do escândalo que isso causaria. Não esperava negociação. Por um instante pensei no que realmente queria, a posição de diretora pela qual eu vinha lutando. Uma sala de canto com meu nome na porta. Mas ali, parada com meu vestido vermelho, percebi que aquelas coisas pertenciam à antiga Allison. Aquela que acreditava no sistema. Aquela que pensava que lealdade seria recompensada com lealdade. Quero 3 coisas. Respondi finalmente. Primeiro, a liderança oficial da implementação do projeto Miller, totalmente documentada e registrada em contrato, com um bônus de conclusão equivalente a 5% do valor do contrato. O maxilar de Richard se contraiu, mas ele concordou com um gesto. Segundo, quero uma retratação formal de qualquer plano de rescisão, com Sarah presente como testemunha do departamento jurídico. Nathan começou a protestar, mas Richard o interrompeu. Tudo bem. Terceiro, continuei, sentindo uma estranha tranquilidade. Assim que o projeto Miller estiver implementado com sucesso e a primeira avaliação trimestral for concluída, quero uma saída tranquila da Pinnacle. Um pacote de rescisão generoso, excelentes referências e nenhuma cláusula de não concorrência. Os dois me olharam confusos. Você quer ir embora? Perguntou Nathan. Depois de tudo o que você fez para que eu ficasse. Olhei diretamente para ele. Não estou lutando para ficar. Estou lutando pelo respeito e pelo reconhecimento que conquistei. Existe uma diferença. Richard me observou com uma nova expressão. Você pode ter um futuro aqui, Allison. Hoje você mostrou do que é capaz. Hoje você também mostrou do que é capaz, respondi. E isso é algo que eu não posso simplesmente ignorar. O que aconteceu depois foi surpreendentemente tranquilo. A notícia se espalhou pelo escritório. Sussurros surgiram sobre como eu havia superado a equipe executiva, garantido minha posição no maior contrato da história da empresa e conseguido concessões que ninguém jamais tinha visto Richard Harrington conceder. Sarah, do departamento jurídico, me ligou naquela tarde. Acabei de redigir o adendo contratual mais estranho da minha carreira, disse ela com um tom quase admirado. Parabéns. Obrigada, respondi. Por isso e também pelas informações informais sobre os protocolos de rescisão. Ela riu baixinho. Talvez eu tenha percebido algumas conversas preocupantes. Mulheres profissionais precisam cuidar umas das outras. Os 6 meses seguintes foram intensos, mas extremamente gratificantes. Eu liderava a implementação do projeto Miller com autoridade total. Nathan foi transferido misteriosamente para outra divisão. Richard passou a me tratar com um respeito cauteloso que nunca se transformou em algo genuíno, mas eu já não precisava mais da aprovação dele. O sistema foi implementado com sucesso nos 3 hospitais. O treinamento das equipes superou todas as expectativas. A própria doutora Miller disse que eu era a gerente de projetos mais eficiente com quem já havia trabalhado, durante a reunião final de avaliação. Quando entreguei minha carta de demissão exatamente um dia depois dessa avaliação, Richard não demonstrou surpresa. Ele apenas deslizou uma pasta pela mesa com os termos da rescisão que havíamos negociado, generosos como prometido. Você poderia ter nos destruído naquele dia na sala de reuniões,
disse ele enquanto eu revisava os documentos. Por que não fez isso? Levantei os olhos dos papéis. Porque não se tratava de destruir você. Tratava-se de valorizar a mim mesma. Meu último dia foi tranquilo. Arrumei minhas poucas coisas pessoais e me despedi dos colegas que haviam se tornado amigos. Quando caminhei para o elevador pela última vez, Sarah, do departamento jurídico, me alcançou. Então, para onde você vai agora? Perguntou. Sorri. A doutora Miller me ofereceu um cargo para liderar a implementação de tecnologia em toda a rede hospitalar. O dobro do salário, participação em ações e uma equipe que eu mesma poderei montar. Os olhos de Sarah se arregalaram. Você vai trabalhar diretamente para o cliente. Pode fazer isso? Confira a versão revisada do contrato. Respondi enquanto entrava no elevador. Sem cláusulas de não concorrência. Eu me certifiquei disso. Quando as portas da Pinnacle Solutions se fecharam pela última vez, não senti triunfo nem arrependimento. Apenas uma certeza tranquila. Eu nunca mais permitiria que alguém além de mim definisse o meu valor. 2 meses depois de assumir meu novo cargo no Westridge Health Group, recebi um e-mail de Jason, meu suposto co-líder do projeto Miller. O assunto dizia: eles estão desmoronando sem você. Aparentemente, mais 3 gerentes de projeto já haviam passado pela Pinnacle desde a minha saída. A empresa havia perdido 2 contratos importantes. Richard estava sob pressão do conselho e Nathan havia sido discretamente demitido. Fechei o e-mail sem responder e voltei minha atenção para minha equipe. Pessoas brilhantes que contratei por seu talento, não por suas conexões ou diplomas. Pessoas para quem eu fazia questão de demonstrar valorização todos os dias. Às vezes a vingança não significa destruir alguém. Às vezes significa simplesmente recusar-se a deixar que te destruam e construir algo melhor a partir daquilo que tentaram tirar de você. Naquele dia, na sala de reuniões, de pé com meu vestido vermelho e o controle da apresentação na mão, eu não apenas salvei meu emprego. Eu descobri meu poder. E no final isso valeu muito mais do que qualquer sala de canto que poderiam ter me oferecido. Agora me diga, você já precisou se impor quando todos esperavam que você permanecesse em silêncio? Já precisou provar seu valor para pessoas que estavam prontas para te descartar? Eu leio todos os comentários e as histórias de vocês me ajudam a lembrar por que compartilhar a minha é tão importante. Se você se identificou com isso, inscreva-se para ouvir mais verdades que mulheres como nós raramente têm a chance de dizer em voz alta. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre se valorizar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, a vingança mais poderosa é simplesmente se recusar a ser vítima da história de outra pessoa. Histórias como a de Allison revelam uma realidade que muitas pessoas só descobrem depois de anos dentro de uma organização. Competência e dedicação são fundamentais, mas raramente são os únicos fatores que determinam quem avança ou quem permanece invisível. Estruturas corporativas são formadas por pessoas, e pessoas carregam interesses, inseguranças, ambições e alianças silenciosas. Em muitos momentos, o verdadeiro desafio não é executar bem o trabalho, mas entender o jogo invisível que acontece ao redor dele. Allison acreditava que esforço e resultados falariam por si. Porém, quando percebeu que decisões estratégicas estavam sendo moldadas por fatores além do mérito, ela se viu diante de uma escolha difícil: continuar jogando pelas regras aparentes ou enxergar as regras reais que ninguém explicava. Essa é uma reflexão poderosa porque ultrapassa o ambiente corporativo. Em qualquer estrutura, empresa, instituição ou grupo, existe sempre uma diferença entre o que é dito e o que realmente determina o poder. Entender essa diferença não significa perder valores, mas ganhar consciência. A principal lição dessa história não é sobre vingança, sucesso ou fracasso. Ela fala sobre consciência estratégica. Muitas pessoas entram em organizações acreditando que apenas talento e dedicação irão garantir reconhecimento. E embora esses fatores sejam essenciais, eles nem sempre são suficientes dentro de estruturas complexas. Allison representa alguém que construiu valor real. Ela liderou pessoas, corrigiu problemas deixados por outros gestores e manteve resultados consistentes.
Ainda assim, descobriu que decisões importantes podem ser influenciadas por interesses políticos, percepções e relações de poder. A lição não é se tornar cínico, mas aprender a observar. Quem entende como as estruturas funcionam consegue tomar decisões mais conscientes. Quando insistir, quando recuar, quando negociar e quando mudar de direção. Liderança verdadeira não é apenas executar tarefas com excelência, é também compreender o ambiente em que essas tarefas existem. Quem aprende essa diferença deixa de ser apenas um participante do sistema e passa a agir com intenção dentro dele. Agora me diz, em ambientes onde o mérito existe, mas o poder decide, você acredita que competência ainda é suficiente para vencer o jogo? Você já passou por uma situação em que acreditou que competência seria suficiente, mas descobriu que o verdadeiro desafio era entender como o poder realmente funciona dentro da estrutura? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez refletir sobre poder, carreira e decisões difíceis, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que mostram os bastidores do mundo corporativo.